First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, alguém pode consertar isso? Primeiramente, eu peço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Leela Pravishtam Vishnupada, Stotrasa Shishimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, e também a Nitya Leela Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Também presto minhas mais humildes reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Gaura Govinda Goswami e também a Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaj. Eu presto minhas reverências a todas as pessoas presentes aqui, aos devotos e às devotas. So today is very super excellent, auspicious day, because today two great acharyas, they are appearance day and also disappearance day. Hoje é um dia super excelente, muito auspicioso, porque é um dia em que há um aparecimento e também um desaparecimento de dois de nossos grandes acharyas. Appearance day, today is the appearance day of Gurupada Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and also disappearance day, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotra Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Então hoje é o aparecimento do nosso querido Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj e o desaparecimento de Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. The Sanskrit word that is called their Avirbhav and Tirobhav, appearance and disappearance. Então em sânscrito nós falamos Avirbhava e Tirobhava, aparecimento e desaparecimento. Guru Vaishnava, that Avirbhav, then we are very happy meeting. Quando é o Avirbhava, o aparecimento, a gente fica muito feliz com o encontro. And when Guru Vargas, they disappear, we are feeling separation, that is called a viraha. Então sentimos separação, viraha, quando é o desaparecimento de Gurudeva. So today we are feeling meeting and separation. Por isso hoje estamos sentindo encontro e separação. As like love, two sides. As like one coin, and in the love also two sides. One is called meeting, sambhog, and another is called separation. That is called the vipralam. Então, assim como uma moeda, o amor tem dois lados. Um é a separação e outro é o encontro. Sambhoga e vipralamba. First meeting. Primeiro, o encontro, Meeting means sambhog. que é sambhoga. Vaman Goswami Maharaj, Avirbhav Tithi, that is called meeting. Avirbhav. And Nitya Leela Narayan Goswami Maharaj today also is Tirobhav Tithi, that is called separation. Então, hoje nós temos o Avirbhava, o aparecimento de Srila Vaman Goswami Maharaj, e sentimos o encontro. E temos o Tirobhava, o desaparecimento de Srila Narayana Goswami Maharaj, e sentimos sua separação. So just I also explain, as love means two sides. One is called meeting and another is called separation. Então, eu estou dizendo que o amor tem dois lados. Um é o encontro e outro é a separação. So
today all you offer Puspanjali, lotus feet of Guru Vargas, then your life will be successful. Por isso, se hoje vocês oferecerem Puspanjali aos pés de lótus do nosso Guru Vargas, suas vidas serão bem-sucedidas. Vaishnaver Gunagan Korile Jiver Tran. If you glorify to Vaishnav, they will be protected from Maya. Se você glorifica os Vaishnavas, você está protegido de Maya. Couple days in how is it called? Mexico, I also glorified about Srila Vaman Goswami Maharaj Avirbhav Tithi and also Tirobhav Tithi of Nityalila Prashanna Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami. Então lá no México, por alguns dias, eu também glorifiquei, falando sobre o Avirbhava, o aparecimento de Srila Vaman Goswami Maharaj, e o Tirobhava, o desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And today also, this is called Namami Tithi. Namami Tithi, 9 days from the full moon. Hoje também é chamado Navami Tithi, que é o 9º dia depois da lua cheia. So in this Navami Tithi, Gurudev Vaman Goswami Maharaj, he appeared. In the Navami Tithi also Nityalila Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, he disappeared. Então nesse Navami Tithi, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj tem o seu aparecimento. E o desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Srila Maharaj. Gurudev Narayan Goswami Maharaj, he also did his sickness lila in Jagannath Puri. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj fez os seus passatempos de doença lá em Jagannatha Puri. 2010, 29 December. Isso aconteceu no dia 29 de dezembro de 2010. Gurudev also came in Brazil. 2010, I think, and 9th of January. Because we did Sampalo, Gurudev Avirbhav Tithi, and 11th to 14th, or 10th to 14th January. So Gurudev also came here. E também nós fizemos o grande festival do Vyasa Puja do aparecimento de Srila Gurudeva, que aconteceu no dia 9, o festival foi do dia 10 ao dia 14 de janeiro de 2010. And also Gurudev, he gave last his darshan and his appearances there in Sampalo, that's called Vyasa Puja. E Gurudeva deu seu último darshan para nós no seu aparecimento em São Paulo, Vyasa Puja. And Gurudev, that time he was staying in the house of Sundarananda Prabhu. E Gurudeva nessa época ficou na casa do Prabhu Sundarananda, ele é muito afortunado. And that is our also last Brazil is darshan. E esse foi o último darshan que o Brasil recebeu. So that is very painful in our heart. But remember his nice, beautiful, sweet pastimes in his Vyasa Puja 2010 in January. É muito Depois de 11 meses, no dia 29 de dezembro de 2010, ele desapareceu. So, many remembrance about Gurudev, how he was a great personality and his life history, every second, every moment, and all you are remember to him. Então, nós estamos sempre lembrando a grandiosa personalidade dele, toda a sua vida, a sua grande fortuna da sua vida e como ele, estamos sempre lembrando dele a cada segundo, a cada momento. Because conditioned soul, they have no idea about Krishna. As almas condicionadas não têm nenhuma ideia sobre Krishna. For this regard, Krishna
he comes descended from Golok Vrindavan himself and his with eternal associates Parikar. Por isso, Krishna, ele mesmo, ele próprio, descendeu de Goloka Vrindavan com todos os seus parikaras associados para esse mundo material. How many forms? Sadhu, Shastra, Guru, Rupe, and Jivere Janai. That means Krishna, he appears many forms, in the form of Sadhu, in the form of Guru, in the form of Shastra, Ved, Puran, Upanishad. Então, dessa maneira, Krishna vem e aparece nesse mundo material de muitas formas, como na forma do sadhu, do mestre espiritual, do shastra, dos Vedas, Puranas e Upanishads. Why? Because Krishna realized all the living entity, conscious soul, how they are suffering in this material world. E por quê? Porque Krishna entendeu como as almas condicionadas estão sofrendo nesse mundo material. But conditioned soul, they don't want to listen the advice of Guru and Shastra. Mas as almas condicionadas não querem ouvir os conselhos do mestre espiritual e das escrituras. Actual Guru is your ever well wisher. He is always with you. Na verdade, o Guru, ele é seu eterno bem-querente, ele está sempre com Tiwari Parivar. E ele nasceu numa família de brahmanas muito elevados, que é Tiwari Parikar. Parivar, família, que significa família. Tiwari means is what? Who has knowledge about three Vedas, that's called Trivedi Tiwari Parivar. Tiwari significa aquele que tem um conhecimento sobre os 3 Vedas. And all his family members, they are very aristocratic. E todos os seus membros familiares eram muito According aristocratas. to his family tradition, they also observed a serve to Ram and Sita, chanted Sitaram. Era uma tradição familiar deles cantar e adorar Sita e Rama. India, many people there, according to the family tradition, they chant Sitaram. Some also Radha Krishna, some Chaitanya Mahaprabhu, Nitam, etc. De acordo com a tradição de cada família, eles cantam os nomes de Sitarama, outros cantam de Radha Krishna, outros cantam de Nityananda e assim por diante. Gurudev told in his early age, he learned all Ved, Puran, Upanishad, Shastra, everything, Bhagavad Gita. Gurudeva contou que logo cedo na sua vida ele aprendeu todos os Vedas, Puranas, Upanishads e o Bhagavad Gita. And every day he chanted 64 rounds, holy name. Todos os dias He married, he had small 2 daughters, ele se casou e teve 2 filhinhas. maybe 3 or one is maybe 5 years old. Uma tinha 3 anos e a outra mais ou menos 5. One day in his office, lost one valuable paper.
Certa vez, lá no escritório dele, as pessoas perderam um papel que era muito valioso. And that time British government ruled in India. The inspection is going on. Where is that the paper? E na época o governo britânico estava governando a Índia e eles estavam lá procurando onde é que está esse papel, esse documento. So Gurudev told all his senior officers and junior officers, they are searching where is the file. Every file they also searched, but they did not find out. E Gurudev ordenou aos seus superiores e também aos subordinados, todo mundo procura esse documento. Procuraram em todos os lugares, mas não encontraram. Gurudev told, if you will not submit that document, British government will give heavy punishment all our staff. E aí Gurudev disse, se a gente não encontrar esse documento, o governo britânico vai ter uma punição muito severa na nossa unidade. So all his officers, they also searching and same file, every file, they also one paper 10, 15 times they revised, but they did not get out. E todos os oficiais estavam ali procurando documento por documento, eles procuraram milhares de vezes, mas não encontraram. Gurudev told, finally just I chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí finalmente eu cantei os santos nomes. Just I touch one file, then automatically that open the file, then that document came out. E aí eu toquei um papel e quando eu abri, era aquele documento que a gente estava precisando que saiu de lá, surgiu lá. Then my heart completely melted and tears rolling down. Meu coração ficou totalmente derretido e lágrimas saíram dos meus olhos. Gurudev told, just one document, I remember how holy name is called Chintamani DST. Então, por conta de um simples documento, eu me lembrei como os santos nomes são como uma pedra dos desejos, Chintamani. If I chant holy names for Krishna, then Krishna what things will give me? Se eu cantar os santos nomes de Krishna, que tipo de coisas Krishna vai me dar? Gurudev gave because without taking shelter lotus feet of Guru, you cannot attain to Krishna Prema. Sem se abrigar aos pés de lótus do mestre espiritual, não é possível obter Krishna Prema, amor por Krishna. So that night, Gurudev, he wrote one letter, resign letter in his office. Então, naquela noite, Gurudev escreveu uma carta de demissão no seu escritório. He did not tell to anything to any family member, not his wife or not others. Ele não falou nada para ninguém, nem para sua esposa, nem para ninguém. Just he left and caught the train and came in Navadvip Dham. Ele só saiu, pegou um trem e foi em direção a Navadvip Dham. And same time, Srila Bhakti Prakan Kesava Goswami Maharaj, he told to Vaman Goswami Maharaj, you go, the one person is coming and bring to him. E aí Srila Bhakti Pragya Keshava Goswami Maharaj disse a Srila Vamana Maharaj, vá e busque uma pessoa que está a caminho. So that time was no electricity, nothing. Yeah? Navadvip Dham, just he used the kerosene candle and completely dark. Naquela época não tinha iluminação. Lá em Navadvip o recurso era a lamparina de querosene. So when train stops in Navadvip Dham station, Quando o trem parou na estação de Navadvip Dham, there many people also going here and there. Who knows whose name? tinha muita gente saindo, entrando, então como é que ele poderia saber? Ninguém nem sabia o nome. That time, Srila Narayana Goswami, when he arrived, then Vaman Goswami told, you are Tiwari?
E aí, quando o Shila Narayana Maharaj chegou, o Vamana Maharaj falou: Você é Tiwari Prabhu? That time Srila Gurudev told, Nana Goswami, how do you my name? E aí, Narayana Goswami Maharaj disse: Ué, como é que você sabe o meu nome? Eh? I never met with you, you are also never met with me. Eu nunca te encontrei, você nunca me encontrou. Then Gurudev told, then Bhavan Goswami told, okay, Gurudev, he sent me to bring in temple. E Vamana Maharaj disse: Aqui Gurudeva me enviou para levar você daqui para o templo. Then Bhavan Goswami, he brought him in the temple. E aí, Vamana Goswami Maharaj o levou até o templo. Gurudev told, I did not never meet with Keshav Goswami Maharaj, my Gurudev. E ele disse: Eu nunca me encontrei com meu Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami. The first time when I met with my Gurudev, then I completely surrender unto his lotus feet. E no primeiro encontro que eu tive com meu Gurudeva, eu me rendi completamente aos seus pés de lótus. And then I gave all my love and affection of my families, wife, children, everything, unto his lotus feet. E eu entreguei todo o meu amor e afeição que eu tinha pelos membros da minha família, filhas, esposa, aos pés de lótus do mestre espiritual. That is called sold out animal. É como um animal rendido, vendido. Actually, this is called the how we completely, absolutely surrender lotus feet of Guru Pada. Essa é a maneira pela qual nós vamos nos render completamente aos pés de lótus do mestre espiritual. You try to understand, though they are called Nitya Parikar, eternal associate of Krishna, but showing to us how we will surrender lotus feet of Guru and Krishna. Tentem entender. Embora eles sejam associados eternos do próprio Krishna, eles demonstram na prática como nós podemos nos render aos pés de lótus do mestre espiritual. This is very important. Yeah, how will surrender lotus feet of. And for this regard, every day I also sing one mantra: Never give up Guru and never give up. É muito importante saber que nós devemos nos render aos pés de lótus do Guru. Todos os dias eu falo um mantra: nunca abandone Gurudeva, nunca abandone Harinam. Understand? Understand? This is, should be come from your inner court of heart. Isso deve surgir lá do âmago do seu coração. Any circumstance, you should not give up Guru and Krishna. Em qualquer circunstância, você não deve abandonar nem Guru nem Krishna. That means is, Jo mantra so Guru. That means you receive mantra from Guru. That means Guru with you. Isso significa That means I offer all my, I offer myself lotus feet of Gurudev. Isso significa que eu ofereço a mim mesmo aos pés de lótus de Gurudeva. Swaha, Swa means Atma, soul. Ha means to offer. That means I offer my heart lotus feet of Gurudev. Swa significa Atma, alma, e Ha significa oferecer. Eu ofereço a mim mesmo aos pés de lótus de Gurudeva. That Gurudev manifest in my heart. Para que Gurudeva se manifeste em meu coração. If you offer, you cannot take back. Se você oferece alguma coisa, você não pode pegar.
If Guru unhappy with you, no one can protect you. Se Krishna estiver infeliz com você, o Guru pode te proteger. Mas se o Guru estiver infeliz com você, ninguém pode te proteger. So very carefully understand about Guru Tattva. Então, com muito cuidado, compreendam o Guru Tattva. And Gurudev is also non-different from Krishna. E Gurudeva, ele não é diferente de Krishna. Acharyamang vijanayat navanne kohichet no martya buddha sui sarva devamayo guru. Krishna told to Uddhava, Gurudev, he is non-different from me. Krishna disse a Uddhava que o Guru não é diferente de mim. So always you think this Gurudev is non-different from Krishna, Bhagavad Tattva. Sempre pensem, Gurudeva não Many lives, all we wandering in the cycle of repeated birth and death, many cats, bears and animals, we did many things. Então, por muitos e muitos nascimentos, estamos vagando nesse oceano de nascimentos e mortes. A gente nasceu como gato, animais, e fizemos muitas e muitas coisas. But this life, Gurudev, mercifully, he gives shelter unto his lotus feet. Mas nessa vida, misericordiosamente, o Gurudeva nos deu abrigo aos seus pés de lótus. We are not qualified to take shelter lotus feet of Guru, but Guru, mercifully, he gives shelter. Nós não temos qualificação para nos abrigarmos aos seus pés de lótus, mas por misericórdia, ele nos abriga. Understand? Entendem? So, this life, never give up Guru or never give up. Nessa vida, nunca abandonem o Guru e nunca abandonem Harinam. So Gurudev told, when I first met with my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, then I offered everything unto his lotus feet. Então Gurudeva contou, no meu primeiro encontro com Harinam Diksha from him, ele recebeu Harinama e Diksha dele. and also Trivikram Goswami Maharaj was staying with. That means always 3 persons staying with Srila Kesava Goswami Maharaj. That is called Gaudiya Vaishnava, 3 pillars. Então existem 3 pessoas que estavam sempre com Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. São os 3 pilares da Gaudiya Vedanta. That is called Vaman Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, and Srila Narayana Goswami Maharaj. Que são Vamana Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami Maharaj. Understand? So we are saying both they are called Brahma, Vishnu and Shiva. Eles são chamados Brahma, Vishnu e Shiva. That means is what? Brahmaji is the creator. Brahmaji é o criador. Or Shivji is called the Shivaji é o destruidor. or and Vishnu is called the maintenance. E Vishnu é o mantenedor, aquele que nutre. In the same way, Vaman Goswami Maharaj, he also gave Diksha mantra and giving bhakti, create bhakti in our heart. Então Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj também deu Diksha Mantra e concedeu Bhakti em nossos corações. Srila Trivikram Goswami Maharaj, he destroyed all our anartha, his powerful Harikatha. E Srila Trivikrama Maharaj destruiu todos os nossos anartas com seu poderoso Harikatha. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he also nourishment to bhakti, prema bhakti, E Srila prema bhakti in our heart. E Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj é aquele que nutria Prema Bhakti em nós.
In his, he is so much humble. Eh? Srila Gurudev told, Gurudeva, always I serve my Gurudev under guidance of Trivikram Goswami Maharaj and Vamana Goswami Maharaj. ele era tão humilde, ele sempre dizia, eu servi o meu próprio Gurudeva sob a guia de Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami And Maharaj. especially Vamana Goswami Maharaj, he always protect to me. If I have anything in it, he helps. Especialmente Srila Vamana Maharaj, se eu tivesse qualquer necessidade, qualquer coisa que eu precisasse, ele me atendia. You cannot imagine, Srila Vamana Goswami Maharaj, he joined in Gaudiya Math and about 16 years before to Srila Narayan Goswami Maharaj. Srila Vamana Maharaj chegou na Gaudiya Vaishnava 16 anos antes de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. But Vamana Goswami Maharaj always he gave respect to Narayan Goswami Maharaj. E mesmo assim, Vamana Maharaj sempre prestava seus respeitos a Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. In this material world thinking, if I Júnior, quem é que pode dar essa conclusão? but who is senior always is very humble. Quem é sênior, na verdade, ele é muito humilde. Understand? Because this is the symptom of Vaishnava. Vaishnava is what? Tinadvi suni chena daruriva sahishruna amanina manadena kirtaniya sadahari. Kirtaniya sadahari. If you want to chant holy names, you have to acquire 4 qualifications. Danya daya anyaman pratishtha varjan. Always very humble. Give the mercy to all the living. Pratishtha varjan. You give up for your own name, fame, reputation. Então, se você, Kirtaniyasa da Hari, se você quer realmente cantar os santos nomes, você precisa adquirir 4 qualificações. Você deve dar sempre misericórdia a todas as entidades vivas e abandonar desejo por nome, fama, prestígio, glória, glorificações. How many? 4. Daina always very humble, humility. Daya, give mercy to all the living entities. Pratishtha varjan, give up own name, fame, reputation, and 4th, you give respect to others. Então são 4. A primeira é ter sempre Niraya Gami. Bhaktivinoda Thakur sang in his Bengali song, if I think I am Vaishnava, I can't give respect to others. Bhaktivinoda Thakur diz nessa canção: se eu me considero um Vaishnava, na verdade eu não consigo dar respeito aos outros. And if I will not give respect to Vaishnava, then how possible Bhakti will manifest in my heart? Maybe I will go hell. E se eu não oferecer respeito aos Vaishnavas, como é que Bhakti vai se manifestar no meu coração? Talvez eu vá para o inferno. Pranams completa, assim, com seu corpo para Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. And Srila Narayana Goswami Maharaj, also same way, very humble, also paid his obeisances unto his lotus feet. E da mesma maneira, com muito respeito, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj prestava
Dandavat Pranams para Srila Vamana Maharaj. And Trivikram Goswami Maharaj, always he gave respect to Vaman Goswami Maharaj and Srila Narayana Goswami Maharaj. E Srila Trivikrama Maharaj também sempre oferecia seus respeitos a Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj e Vamana Goswami Maharaj. So when you listen or heard the Acharya's Leela, then our so much inspiration coming to how to perform bhajan and sadhana. Quando nós ouvimos com o coração sobre os passatempos dos acharyas, aí outros do sol já nasceu. This is called our angle of vision only. Esse é só o nosso ângulo de visão. In the same way, Guru Vaishnavas, they always with us. That is visible and invisible. Da mesma maneira, Guru e Vaishnavas estão sempre com a gente. Isso é estar visível ou invisível. So how you will see him? When you chant holy names, pray to him, then he will manifest in front of you. Como realizar isso? Quando você canta os santos nomes, ele se manifesta bem à sua frente. This is the process. Isso é o Guru processo. never disappear. Transcendental love means this way. So Gopi, they asked, if you love to us, why did you leave us? Então esse é o significado de amor transcendental. As Gopis perguntaram, se você nos ama, por que você nos deixou? That time Krishna told, hey Gopi, listen, actually I never leave you, I always with you. E Krishna respondeu, na verdade, Gopis, eu nunca deixei vocês, eu estou sempre com vocês. Just you felt Pankaj separation from me, you did not see to me. Como vocês estavam sentindo essa dor aguda de separação de mim, vocês não me enxergaram. Then how do I know? Como eu sei disso? Maybe a question will come. Como eu vou Then saber Krishna disso? told, look, when you told, this is the footprints of Krishna. That time I was there. E aí Krishna disse, quando vocês viram a pegada de Krishna, nesse momento eu estava lá. But you are so much bewilderment from me and feeling separation, but you did not see to me. E vocês estavam tão cheias de This is the process. Esse
Esse é o processo. How will completely surrender Lotus feet of Guru? You have to surrender Lotus feet of Guru. Then you realize. É assim que nós vamos realizar, quando a gente se render completamente aos pés de lótus do mestre espiritual. Without surrender to Guru, your realization will not come. Sem rendição ao Guru, a realização não virá. So for this regard, Gurudev he told is how to surrender Lotus feet of Guru. Por essa razão, Gurudeva nos contou como a gente pode se render aos pés de lótus do Guru. And service to Guru. Krishna. So just I also explain this way, Gurudev he told. There's so much love and affection with Bhaman Goswami Maharaj and Trivikram Goswami. Então, dessa maneira, Gurudeva contou quanto amor e afeição ele tinha por Srila Bhaktivedanta Vaman Maharaj e Trivikrama Maharaj. Wherever my Gurudev, so Kesav Goswami Gauri Maharaj used to go, and we also always followed always followed him. Onde quer que nosso Gurudeva If the want the sprinkle mercy of Guru and Krishna. Por que gastar tanta energia? É para que a gente consiga uma gotinha da misericórdia de Guru e Krishna. Not other things. Mundane people, they are doing many kinds of mundane festival. Big what is called song star taking guitar, thousand people come. Então não tem nenhuma outra razão para a gente estar aqui.
coração de como executar bhajana e sadhana. So I will not take too much time. All you also devotees, senior devotees can give offer Pushpanjali, the feet of Gurudev, speak Gurudev. Some remembrance, and then all will listen. Then our heart will be also purified. Então eu vou parar por aqui, não vou tomar muito tempo de vocês, porque alguns devotos sêniores vão falar sobre o Gurudeva, as lembranças deles, e aí a nossa vida será bem sucedida. So 3-4 days we'll be here. How many days? 4 days. Puxa no seu coração. But if you listen our Acharya Lila Katha, the life history of Bhaman Goswami Maharaj, the life history of Trivikram Goswami Maharaj, the life history of Nayan Goswami Maharaj, no doubt, then so much inspiration will come and energy will come in your heart. Yeah, I will do this types of bhajan and sadhana. How our Guru Vargas, they completely, absolutely surrender to the feet of their Guru. Mas a gente, ao ouvir os passatempos de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, Vaman Maharaj, Trivikrama Maharaj, não tem nenhum tipo de dúvida que surge. Na verdade, a gente ganha muita inspiração no coração e pensa, eu vou fazer esse bhajana, esse sadhana. E eles nos ensinam como nos rendermos aos pés de lótus do mestre espiritual. All you are qualified. Speak very nicely more than me. So for this I want to listen. The Gurudev's life history and his contribution from you. Vocês são muito mais qualificados que eu para falar. Então eu quero ouvir, por isso eu quero ouvir sobre como o caráter, a história da vida de Gurudeva, as lembranças de Gurudeva que vocês têm para So contar. for Sundarananda Prabhu, everybody can speak 10 minutes, not too much. Então, primeiro Sundarananda, All you are qualified to give Pushpanjali to the feet of Gurudev. e aí cada um vai falar não mais que 10 minutos, falar rapidinho, e aí cada um vai falando, vai oferecendo seu Pushpanjali para Gurudeva. I remember Gurudev heavy chastisement to Sundarananda. I never forget. Eu nunca vou me esquecer quanto Gurudeva castigou severamente o Sundarananda. If I tell to my disciple, and something disciple do, no, I will not see my Gurudev. But I saw that how Gurudev heavy chastisement in front of the 400 or 600 devotees in Sampalu. No. Teresopolis. Answer Nityananda Trayodasi. Heavy chastisement. But Sundarananda, he did not give up Guru. Or Sundarananda always is there. Where is I am coming, Gurudev festival, I will have Tiribhav, he also attend. He is very merciful. And what is called? Recipient mercy of Gurudev. Então, foi muita coisa, deixa eu lembrar. Ele falou, né, eu nunca vou esquecer que quando eu falo do castigo para os meus discípulos, eles falam assim, nossa, não vou mais voltar para Gurudeva. Mas eu vi com os meus próprios olhos o quanto Gurudeva castigou Sundarananda Prabhu lá no Nityananda Trayodasi, em Teresópolis, na frente de 600 pessoas. E mesmo recebendo esse castigo tão severo, ele não abandonou Gurudeva. Inclusive, ele me acompanha nos festivais de aparecimento e desaparecimento de Narayana Goswami Maharaj. Toda vez ele está aqui e ele é um recipiente da misericórdia de Srila Gurudeva. Ele é muito misericordioso. That means Guru chastisement means actually you receive the mercy from Guru. Na verdade, receber um castigo do Guru é o mesmo que receber a sua misericórdia. Or if glorified to Guru, you popped. Oh, this is very nice Guru. Actually, no. You also cheated from the mercy of Guru. Se o Guru fica te glorificando, você fica assim estufado, cheio de orgulho. Mas na verdade, isso não é misericórdia. Try to understand. Bhaktivedanta Prabhupada, he wrote these things. When disciple, he received mercy from Guru. When Guru, chastisement, his disciples, and chastisement tolerate. Actually, that is spiritual. He received the mercy of Guru. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explicou que a misericórdia acontece quando o Guru te castiga e você tolera esse castigo. E essa é a misericórdia verdadeira. Understand? And Sundarananda Prabhu, he was so much helped
to Gurudev preaching in Brazil especially. E Sundarananda Prabhu, ele sempre ajudou muito na pregação de Srila Gurudev, especialmente no Brasil. And I know Sundarananda and Gita, how they gave their energy, everything for Gurudev. Eu sei como Sundarananda And e a all you give, Gita, but just I mentioned his name. eles deram muito serviço para Srila Gurudev. Todos vocês, mas eu estou mencionando especialmente I ele. came in some part, what is called Brazil. That time no, very few disciples of Gurudev. Na época que eu vim primeiro para o Brasil, não tinha quase nenhum discípulo de Srila Gurudev. Just I told him on the car, and that what is his name? Kunja Bihari Prabhu. Myself Kunja Bihari Prabhu went everywhere. Even I also came into where it is called the Ubatuba. I told this that place. Just we also look the what is called yellow page. Where is the yoga center? And going. And sometimes no food, just taking rest under the mango trees, and both were eating the mango. Então, eu estava falando para ele no carro que há muitos anos eu e o Kunja Bihari Prabhu saímos aí pregando pelo Brasil e até aqui em Ubatuba. A gente olhava na lista telefônica onde que tinha o centro de yoga e ia fazer a pregação, mas não tinha comida nem nada. A gente descansava debaixo de uma mangueira e se alimentava das mangas. I told you when you were coming, they look this place I came, and about 15 16 years. Então, no caminho para cá, eu estava contando para eles, né? Mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu estive aqui. Understand? So Sundaram first can speak, glorify our Gurudev, then today we speak, and tomorrow we are here 5 days. Every day we have to glorify our Acharya's Leela Katha. Então, primeiro Sundarananda vai falar um pouquinho, e aí a cada dia todo mundo vai falando também, e esqueci o resto. E nesses dias a gente vai glorificar sobre o nosso Gurudev. One thing I remember, Sundarananda he told, one Maharaj, I will never give up you, always with you. He promised. I remember, so far this regard, when I used to, and many times I was staying in his house also. Então tem uma coisa que eu lembro, Sundarananda disse, Maharaj, eu nunca vou te abandonar. Então onde eu vou, ele vai atrás de mim. E muitas vezes eu fico na casa dele em São Paulo. So when I used to come, he always is with me. E toda vez que eu Maybe some venho... coming, some not coming, but Sundarananda is very pakka. Então toda vez que eu venho, Sundarananda está aqui, porque ele é muito paca, muito bom. Então ele está sempre comigo. Alguns vêm, outros não vêm, mas ele está sempre presente. You come this side because Thakurji they said you back. You can speak the no need translator so. Om Gyana Timiranda. Stand up. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshur Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gura Chandraya Radhikai Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Taj Bhaktaya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmani Shrimat Bhakti Vedanta Narayana Goswami Chinamine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu começo oferecendo minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais querido e amado mestre espiritual, Nityananda para Vishnu.
estar aqui com todos vocês, na presença, né, de Vana Maharaj, essa bela noite, né, maravilhosa. E nesse dia muito especial, né, que nós ouvimos as palavras de Vana Maharaj, glorificando, né, dois grandes Vaishnavas, né, o aparecimento, né, Srila Bhaktivedanta, Vamana Goswami Maharaj, e os aparecimentos Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né.